Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco TV Digital. No programa de hoje você vai ver: em Candói, no Paraná, lavoura de feijão na rotação de culturas. Plantio de milho verão, uma estratégia que pode dar bons resultados. Uma entrevista sobre as principais tendências do clima com a Doris Palma, da Somar Meteorologia. Híbrido de milho com produtividade em clima adverso. O exemplo vem do Paraná. Em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, vamos ver densidade e o espaçamento do milho. E duas reportagens especiais sobre o mesmo tema: integração, lavoura e pecuária. É agora no Agro em Foco TV Digital. O feijão vem ganhando espaço como boa opção para o planejamento de rotação de culturas. É o que o repórter Randy Soares foi conferir no Paraná, o maior produtor brasileiro de feijão. O feijão é um alimento tradicional da mesa dos brasileiros, que consomem, em média, 16,5 quilos desse grão por ano. É cultivado por pequenos e grandes produtores em todo o Brasil, sendo o Paraná o maior produtor nacional. A cultura do feijão vem ganhando espaço como opção de incremento de renda para o período outono e inverno e também no planejamento de rotação de cultura. A lavoura é normalmente plantada em fevereiro, depois da colheita do milho de verão. Estamos aqui na Fazenda Santa Clara, no município de Candói, no estado do Paraná, onde podemos presenciar a semeadura do feijão logo após a colheita do milho super precoce. Nós estamos tendo uma boa produtividade de milho, conseguindo um bom teto produtivo das cultivares dos híbridos hiper precoces de milho e, consequentemente, estamos conseguindo fazer um bom plantio de feijão e conseguindo agregar um maior valor, uma maior rentabilidade por hectare com mais uma próxima cultura. O plantio de híbridos de milho hiper precoce favorece a exploração de 3 safras no mesmo período, trazendo uma maior segurança para o produtor rural. Ter o milho na primeira safra e um feijão de uma segunda safra. Somando-se as duas rentabilidades, você tem maior rentabilidade na mesma área agrícola. Durante anos, nós, na região fria, região sul, não tínhamos a oportunidade de fazer 2 safras numa safra agrícola, né, pensando no verão. E com os milhos hiper precoces nos trouxe esta oportunidade de podermos aumentar a rentabilidade no mesmo talhão. Segundo Leandro, além de uma maior rentabilidade, o plantio do feijão favorece um maior controle de pragas e doenças, que podem causar grandes prejuízos nas lavouras. E para se obter uma boa produtividade, é necessário também ter cuidado na escolha de uma boa semente. O benefício de se plantar o feijão após o milho está na facilidade no controle de plantas daninhas, também na redução do inóculo de doenças, uma vez que é uma cultura, uma gramínea antecedendo uma leguminosa. Então você tem uma série de benefícios. É você conseguir produzir um feijão com menor custo e com uma maior produtividade e possível rentabilidade. A escolha da cultivar ela deve ser baseada no período que nós temos do plantio até a colheita. Então a escolha deve ser do material mais precoce, um material que entregue uma produtividade num ciclo mais curto e que também tenha uma certa tolerância às doenças. Já vamos estar entrando num período mais frio, com ventos mais frios. Então sugiro uma cultivar que tenha uma tolerância maior à antracnose, que é uma das doenças principais da cultura do feijão. Erondi destaca ainda a importância de um bom manejo e investimento, para que a cultura do feijoeiro seja uma boa alternativa econômica na safra verão-outono. Nós adotamos um alto investimento, pensando no máximo do teto produtivo da nossa região. Tratos culturais como uma boa adubação de base,
Nós trabalhamos em média com 120, 130 pontos de fósforo, próximos de 80 pontos de potássio e na média em torno de 120 kg de N por hectare. E os tratos culturais necessários para a cultura para controle de doenças fúngicas. A colheita de soja alcança 25% da área no Brasil, segundo a consultoria AG Rural. Mesmo assim, o atraso ainda é grande. O levantamento mostra que até quinta-feira passada, 25% da área cultivada com a oleaginosa no Brasil estava colhida, contra 15% uma semana anterior e 40% no mesmo período do ano passado. O índice é o mais baixo para esta época do ano desde a safra 2010-2011. Uma nova revisão de safra feita pela AG Rural elevou a estimativa de produção dos 131,7 milhões de toneladas divulgados em janeiro para 133 milhões de toneladas. Em relação à safra de milho, cerca de 39% estava semeada até semana passada, com um bom avanço sobre os 24% de uma semana antes, mas ainda com atraso significativo em relação aos 67% do mesmo período do ano passado. A gente sabe que para o agronegócio o clima é um fator determinante, claro, será sempre uma variável impossível de ser controlada, mas podemos e devemos conhecer as tendências para que a gente possa se preparar, planejar aí todo o andamento da safra. Por isso eu vou conversar agora sobre as tendências do clima com a Doris Palma da Somar Meteorologia. Doris, prazer recebê-la aqui nessa noite, nesse nosso quarto episódio do Agro em Foco TV Digital. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Renata, e também a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite, é uma ótima oportunidade sempre estar aqui com vocês. Bom, a gente vai detalhar vários pontos aí de tendência, mas antes de a gente já falar desse março, né, dessa previsão, eu gostaria que você nos trouxesse um panorama do que de fato aconteceu em fevereiro, né? A gente teve muita chuva em várias regiões produtoras. Pois é, Renata, durante o mês de fevereiro a gente tem esse mapa de anomalia de chuva durante o mês de fevereiro, ou seja, os desvios de chuva acumulados em relação à média. As áreas em azuis representam áreas onde a chuva ficou acima da média. E as áreas em amarelo representam regiões onde a chuva ficou abaixo da média durante este mês de fevereiro. A gente observa grande parte do Brasil com chuva bem irregular, mal distribuída e que ficou abaixo da média histórica nesse período. Mas a gente destaca uma área entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e também áreas produtoras do Mato Piba, que receberam acumulados de chuva bastante elevados ao longo do mês, reflexo da atuação de 3 zonas de convergência do Atlântico Sul que atuaram no decorrer do mês de fevereiro e trouxeram essa chuva mais volumosa e abrangente para áreas da região Sudeste, Centro-Oeste e parte da região Norte e Nordeste do Brasil. Outro destaque que observamos durante esse mês de fevereiro foi a chuva lá no estado do Acre. O estado já vem em uma situação bastante vulnerável, não só o Acre, como o Amazonas, devido às cheias dos rios observadas principalmente nas 2 últimas semanas do mês, devido aos altos acumulados de chuva. E a região também fechou com chuva acima da média para o período. Nas demais áreas do Brasil, a chuva foi bem irregular, com destaque aí para o estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul, e também em toda a faixa norte, desde o Amapá, Pará, passando pelo Maranhão, norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e boa parte da faixa leste nordestina, onde esses volumes de chuva também ficaram abaixo da média histórica. Isso pode ser justificado pelo um posicionamento um pouco mais ao norte da zona de convergência intertropical, que causa bastante chuva forte e abrangente ali na metade norte do Brasil. Como a Zecite estava posicionada um pouco mais para cima, um pouco mais para norte, essa chuva falhou bastante na região nordeste. E lá na região sul, a gente observou que durante esse mês de fevereiro, as anomalias de temperatura da superfície do mar ficaram mais quentes ali entre a costa da região sudeste
e sul do país. Por isso, as frentes frias avançavam de forma muito rápida e não causavam aqueles acumulados bastante elevados de chuva que a gente esperava, Renata. Agora falando sim, de fato, para essa tendência para março, né? Previsão tanto das temperaturas quanto das chuvas também para as regiões agrícolas, Doris. Olha, antes da gente analisar esse padrão de chuva, é muito importante a gente ver também os padrões oceânicos. No próximo mapa, a gente observa que as temperaturas da superfície do mar, não só no Oceano Atlântico, mas como também em todo o globo. 2 oceanos são predominantes na previsão de tempo e clima aqui no Brasil, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Começando pelo Oceano Atlântico, no momento atual em que estamos, as anomalias de temperatura da superfície do mar, ali entre a América do Sul e o continente africano, estão abaixo do normal e algumas áreas dentro do normal. Essas temperaturas um pouco mais frias, elas impossibilitam que a zecite desça muito para sul e cause aquelas chuvas fortes e volumosas na região nordeste do Brasil. A gente destaca também outra área entre a costa da região sul e sudeste, onde também temos anomalias de temperaturas um pouco mais quentes, o que faz com que as frentes frias fiquem posicionadas mais ali próximo à região. Outro oceano que é muito importante e é bastante conhecido pelos seus padrões aqui, influências climáticas, é o Oceano Pacífico Central. A gente vê essa faixa aí ao oeste da América do Sul, uma faixa grande e extensa, pintadinha de azul, que indica temperaturas da superfície do mar abaixo da média climatológica. Ou seja, essa área é onde o fenômeno Laninha se configura, ou seja, temperaturas mais frias do Oceano Pacífico Central. No próximo mapa, a gente vê justamente essa tendência do fenômeno Laninha ao longo dos próximos meses. Durante fevereiro, a gente ainda está sob influência do fenômeno, assim como estaremos no mês de março. Mas conforme vamos avançando para a estação do outono, o oceano tende a uma neutralidade, não só no outono, mas também como no período de inverno. As barrinhas em azul indicam a probabilidade do fenômeno Laninha de acontecer, e a gente vai vendo que ela vai diminuindo com o passar dos meses. Mas essa diminuição já muda lá na primavera de 2021, quando temos uma nova tendência de configuração do fenômeno Laninha. Claro, é uma previsão, tudo pode mudar e ela está suscetível a alterações, mas esse indicativo de Laninha durante a primavera de 2021, essas barrinhas azuis no gráfico aumentando, já acende um alerta, especialmente para a região sul do Brasil, pois durante o mês de primavera é onde a gente tem os sinais mais claros do fenômeno Laninha aqui no Brasil, ou seja, com chuvas bem abaixo da média nos 3 estados da região sul. Então, apesar dessa tendência de neutralidade, não só para o mês de março, como também durante o inverno, na primavera já temos um novo alerta para esse fenômeno Laninha se configurando novamente lá no Oceano Pacífico Central e assim diminuindo drasticamente a chuva na região sul do Brasil. Renata? Excelente, Doris, você trazer essa informação para a gente, porque o produtor fica muito atento a esses fenômenos climáticos, né? El Niño, Laninha, lembrando que a gente sofreu aí muito, né? Nas últimas safras, com a questão do Laninha, trazendo, claro, longo período de estiagem, principalmente para o sul do Brasil. E, claro, aí a gente tem perda de produção, perda de produtividade também. E aí você trazendo esse alerta, já agora, né, outono e inverno, mais neutralidade. Porém, primavera pode ser aí o que indica, por hora, a previsão é sim, novamente, de tendência de Laninha, né, Doris? Isso, exatamente. Lembrando também que a estação da primavera é uma estação que temos já grandes atividades de campo, atividades de plantio em diversas regiões, e essa chuva um pouco mais dificultada nessa nova estação já acende aí uma nova preocupação devido ao solo que tende a estar mais seco devido à falta de chuvas. Mas agora temos também uma previsão um pouco mais específica para esse novo mês de março. Vamos pensar agora um curto prazo e analisar essa condição de previsão climática para grande parte do Brasil. Começando pela região centro-oeste, a gente destaca acumulados de chuva acima da média previstos para o estado de Mato Grosso do Sul.
Nesse novo mês, as 2 primeiras quinzenas serão mais chuvosas no Mato Grosso do Sul, assim como em grande parte de Mato Grosso. E no Mato Grosso do Sul, os acumulados tendem a ficar acima da média para o mês de março, enquanto no Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, a chuva tende a ficar dentro do esperado para o mês. Mas nestas 2 últimas regiões, entre Goiás e Distrito Federal, a gente destaca que a segunda quinzena de março será a mais chuvosa. Até chove nessas primeiras 2 semanas, mas os acumulados de chuva mais elevados são esperados lá para as 2 últimas semanas do mês. Indo para a região sudeste, destaque para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também para a região sul de Minas Gerais, onde os volumes de chuva tendem a ficar dentro, tendendo para acima da média nestas áreas. O que é muito importante, pois o estado de São Paulo sofreu bastante com a estiagem nesse comecinho de 2021, chuva muito irregular e mal distribuída no interior do estado e que atrapalhou diversas culturas no finalzinho de 2020 e também nesse início de 2021, como, por exemplo, as frutas cítricas, limão, laranja, que foram bastante prejudicadas por essa estiagem. Mas esse cenário já começa a mudar durante esse novo mês de março, pois tem chuva bastante volumosa prevista para o estado de São Paulo, também para o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Agora, a gente destaca também outra região, a região sul do Brasil. Entre o Paraná e Santa Catarina, as frentes frias ainda ficam concentradas ali na região, e por isso os acumulados de chuva tendem a ser mais elevados nesse novo mês. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, esses sistemas avançam de forma muito rápida e não serão capazes de causar aquelas chuvas volumosas e abrangentes pelo estado. Mas o mês de março também não é um dos meses mais chuvosos no território gaúcho. Outro destaque fica lá para a região norte do Brasil, especialmente entre o Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, norte do Pará e também sobre o Amapá, que já receberam chuva bastante intensa nestes últimos dias e devem receber acumulados bastante elevados nesse novo mês de março. A chuva será bem distribuída ao longo de todo o mês, as estações chuvosas serão bem definidas. Então, fica essa atenção, principalmente para a população ribeirinha, que mora perto desses rios, que já sofreram com as enchentes das últimas semanas. Por último, mas não menos importante, temos a região nordeste do Brasil. Somente algumas áreas entre o norte do Maranhão e Piauí ainda sofrerão com a influência da ZECIT, a zona de convergência intertropical, e por isso, nestas áreas, a chuva tende a ficar acima da média para o mês. A primeira e segunda quinzena do mês de fevereiro será a mais chuvosa nestas áreas, e no decorrer da segunda quinzena, a chuva vai perdendo intensidade. No entanto, nessas áreas em amarelo do mapa, a chuva ainda tende a ficar abaixo da média. Tudo isso por conta que a ZECIT atua de forma inclinada, ela atua entre o Maranhão e Piauí, mas não consegue avançar tanto para as demais áreas da região. E com isso, a chuva é bastante prejudicada. Fica esse alerta, então, para um tempo mais seco, especialmente nas 3 primeiras semanas, e lá no finalzinho do mês a chuva começa a ganhar intensidade, mas não será o suficiente para alcançar a média histórica, Renata. Muito bom. Para a gente fechar aqui, eu queria 2 regiões mais específicas, né? Que é Chapadinha e também Caxias, no Maranhão, para você trazer essa previsão aí para o mês, visto que o calendário agrícola dessa região se difere do restante do nosso país. O que temos então para essas regiões, Doris? Olha, Renata, como a gente pode observar no gráfico de Chapadinha, a chuva será bem distribuída durante o mês de março. Os acumulados vão ficar na casa dos 250 milímetros de chuva na região e teremos períodos um pouco mais chuvosos em meados do dia 20 do mês. A chuva será bem distribuída, organizada sobre a região, devido justamente à influência da ZECIT, a zona de convergência intertropical. Isso ajuda também a aumentar os níveis de água no solo, que atualmente se encontram na casa dos 50%, mas que tendem a aumentar devido a essa chuva mais bem distribuída e intensa prevista para o mês de março. Agora, em Caxias, no próximo gráfico, também vemos condição bastante semelhante. Chuva bem distribuída e volumosa ao longo do mês, nessa primeira semana e também em meados do dia 20, os acumulados tendem a ser maiores. E no restante do mês serão esperadas mais pancadas de chuva, sem grandes volumes previstos, mas que também já ajudam a manter os níveis de umidade no solo, que também se encontram na casa dos 50%, e a tendência é de aumento
ao longo dessas próximas semanas, devido à chuva bem distribuída e organizada na região. Renata? Excelente, Doris. Muito obrigada, então, por toda a sua análise aqui, previsão do tempo e tendências, né, muitíssimo importantes, principalmente falando de Laninha e a questão da neutralidade também para os próximos meses. Muito obrigada, viu? Uma excelente noite para você e até o nosso próximo encontro, Doris. Muito obrigada a eu, Renata, e a todos da produção pelo convite. É sempre uma honra participar dos programas com vocês. Uma ótima noite para todos e até a próxima. Obrigada, Doris. Até a próxima. Densidade e espaçamento do milho para maior produtividade. É daqui a pouco, no próximo bloco. Além de Dermacor e Rancona T, agora você também conta com o mais novo centro de tecnologia para tratamento de sementes. O CISAT realiza diversos testes para certificar a excelência do processo de tratamento de sementes industrial e a eficiência dos produtos aplicados, proporcionando praticidade, segurança e qualidade ao agricultor. Atenção, produto perigoso, de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. A contratação de apólices de seguro rural cresceu mais que o dobro em 2020. Foram contratadas 193 mil apólices em 13,7 milhões de hectares. Seguradoras pagaram ano passado 2,5 bilhões de reais em indenizações aos produtores, segundo o relatório consolidado divulgado pelo Ministério da Agricultura. Nesta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, teve reuniões diplomáticas importantes. A primeira delas foi com o embaixador da Colômbia no Brasil, Dario Montoya. Na ocasião, foram discutidas perspectivas de aprofundamento da cooperação agrícola entre os dois países. Tereza Cristina também esteve com o embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson. A ministra falou sobre as oportunidades comerciais entre os países que se abrem a partir do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. A prática de aumento de densidade e o espaçamento do milho tem se mostrado viável e rentável, alcançando altos níveis de produtividade. É o que a repórter Lara Leão foi conferir no município de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul. O milho é um dos principais cereais cultivados no Brasil e no mundo e tem uma grande importância na área de alimentação e matéria-prima para indústrias. Por isso, técnicas de aumento de densidade de plantas foram desenvolvidas para aumentar a produção de grãos da cultura de milho. Estamos em uma das fazendas do grupo SLC Agrícola, que fica em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. O grupo tem 460 mil hectares de cultivo de soja, milho e algodão no país. Mas antes de plantar em grande escala, as cultivares e híbridos são avaliados nos centros de pesquisas do próprio grupo. 30 e poucos anos atrás já se iniciou com pesquisa dentro das unidades. Sentiu-se a necessidade de ter informações internas, né? Então, informações de validação dentro das próprias unidades de produção. Nossa pesquisa é uma pesquisa mais voltada para validação. Não é uma pesquisa de inovação. O porquê da pesquisa dentro das unidades da SLC Agrícola? Hoje existe muita tecnologia, muita informação no mercado, né? E isso precisa ser validado, né? O que realmente interessa pro grupo, para os produtores? A avaliação é feita em várias etapas. Primeiro se faz um teste de competição de híbridos e, se as características forem boas, a avaliação passa para a segunda fase, onde é feito o ensaio de densidade e melhor época de plantio. Se houver evolução, se inicia a terceira fase, que é cultivar em áreas fora do centro de pesquisa. Se o resultado se mostrar igual ou melhor os híbridos que eles já usam, pronto, vão usar em grande escala. A gente tem pesquisa em 14 unidades, né? Porque muitas vezes um material, um produto que é muito interessante para a nossa região, tu levar para uma região, por exemplo, do Mato Grosso, do Goiás, se comporta totalmente diferente e não é as mesmas produtividades ou as mesmas características dele em determinadas regiões. A gente costuma compartilhar com
produtores da nossa região aqui do entorno, porque essas informações elas são localizadas, né? Então a gente tem que compartilhar, a gente tem por costume, a SLC é uma empresa relativamente aberta para vizinhos, né? Então a gente compartilha com os vizinhos. Na cultura do milho, o espaçamento mais praticado é o de 45 centímetros, mas o grupo SLC Agrícola adota o de 90 centímetros. É que depois de muita pesquisa, optaram pelas vantagens dessa técnica. Estamos em pleno plantio da safrinha e esse modelo de espaçamento de 90 centímetros entre linhas tem se mostrado viável e muito produtivo. O grupo colhe cerca de 180 sacas por hectare. O que a gente tem percebido é que você não tem uma interferência, uma mudança de potencial produtivo de um espaçamento para o outro. O que realmente você ganha é o rendimento operacional teu e a melhora de você conseguir plantar dentro de uma janela melhor de plantio. Por essas questões de bastante chuva, uma região que chove bastante, principalmente no mês de fevereiro, que é onde a gente está instalando as lavouras de safrinha. Então, uma situação acaba favorecendo a outra. Na nossa opinião e o que a gente tem visto é que você não tem diferenças de produtividade em si pelo espaçamento. Porém, a janela de plantio em algum momento acaba te favorecendo no teu aumento de produtividade, por você conseguir plantar mais cedo, mais rápido, com uma agilidade melhor. E hoje a gente tem uma adoção na faixa de 50% na região desse espaçamento de 90%. Estou me referindo a uma área aí na faixa de uns 80 mil hectares. A gente tem uma adoção de uns 50% no espaçamento aumentado, né, no espaçamento de 90%. E cada técnica tem suas particularidades que exigem diferentes cuidados. Em especial no espaçamento de 90 centímetros, precisa dar uma atenção muito maior para essa questão da distribuição das sementes, principalmente horizontalmente. Como é o dobro de sementes que vão cair no metro, então a variação vai ser muito maior. E pode vir a ocorrer muito mais a questão de plantas dominadas. Esse é um problema que deve ser mitigado com todos os cuidados no momento da regulagem do maquinário e da recomendação da população utilizada para o híbrido adequado. De Mato Grosso do Sul, voltamos para Candói, no Paraná. Nossa equipe foi conferir o desempenho de um híbrido de milho em condições climáticas adversas. Vamos ver? Quando se fala em lavoura de milho híbrido, significa que o produtor escolheu um produto desenvolvido através de vários anos de pesquisa em melhoramento genético. O resultado alcançado vem do cruzamento de duas linhagens puras, podendo ele ser transgênico, o chamado milho BT, com proteínas introduzidas em busca de soluções a determinadas pragas, ou híbrido de milho convencional, sem essa tecnologia. Um híbrido convencional com grande potencial produtivo, elevada estabilidade e alta resposta ao manejo. No híbrido convencional P2501, nós não temos a tecnologia BT, ou seja, são proteínas que protegem a cultura do milho contra as principais lagartas da cultura. Então, ele é um híbrido convencional, onde exige um manejo de inseticida para o controle das mesmas. Mas mesmo assim, com a genética diferenciada, nós estamos obtendo altos tetos produtivos na região alta do Paraná. E para testemunhar o desempenho da variedade, fomos ao município de Candói, no estado do Paraná. A fazenda Santa Clara é de propriedade da agropecuária Gelin e está terminando a colheita. A opção pelo híbrido exigiu um manejo diferenciado. A agropecuária Gelin adota um sistema de agricultura de precisão desde 2008, visando o quê? O equilíbrio de calagem, níveis de cálcio, fósforo e potássio. Então a gente vem fazendo um trabalho em cima disso daí há vários anos. Falando especificamente do último ano, essa área aqui vem de um bom manejo de inverno, de uma boa cobertura de inverno. A gente trabalha com adubações de matéria-prima na cultura do milho. Trabalhamos hoje mais ou menos com 250 pontos de nitrogênio, próximo aí de 180 a 190 pontos de fósforo e próximo de 120 pontos de potássio. O manejo certo demonstrou que as expectativas com o híbrido P2501 foram atendidas, ao ponto da cultivar
superar até a imprevisibilidade do clima da região para esta safra. Do meio de setembro até o final de novembro, nós tivemos muita estiagem, vários, vamos dizer assim, não chegamos a perder a população, mas o índice de chuva foi menor do que a cultura tem necessidade. Nesse ponto dá para observar que o manejo anterior foi fundamental para o desenvolvimento e estabelecimento da cultura. No mês de janeiro a gente passou de 700 milímetros de chuva, o que acabou acarretando em muitos problemas de doenças da cultura, que hoje a gente está colhendo áreas aí que tem presença de grão ardido, né? Mas, vamos dizer, aqui a gente está tendo uma produtividade superior ao que a gente tinha de expectativa depois da estiagem e do excesso de chuva também. Tanto o Erundi quanto o Tiago disseram que há muito tempo não se via mudanças tão atípicas no clima, capazes de atrapalhar a lavoura como as desse ano, até nas temperaturas. As médias máximas foram acima do normal dos últimos 30 anos e as médias mínimas também foram acima do normal. Então tivemos um clima 100% adverso, mas mesmo assim a gente está conseguindo colher bons resultados. Em um ano tão atípico, o híbrido P2501 se comportou bem até na tolerância a pragas, lançando um novo desafio sanitário para pesquisas futuras. Nessa área que nós estamos aqui hoje, existe a presença da praga, o dano dela, mas numa proporção muito baixa. Vamos dizer, a gente consegue observar simplesmente a presença dela. Porém, em outras áreas assistido pela cooperativa Coacã, a gente encontra áreas com dano até de 20%. Para nós é uma novidade, vamos dizer, para a nossa região é uma novidade. É um grande desafio para o futuro, porque existem muitos híbridos que são tolerantes e outros que mostram uma suscetibilidade maior. Daqui a pouco, o milho verão pode ser uma boa alternativa. É no próximo bloco. Até já. Quem pensa grande, vai além na proteção, unindo as melhores soluções em tratamento de sementes. O eficiente inseticida Dermacor e o inovador fungicida Rancona T. Juntos, proporcionam uma proteção completa da sua semente contra pragas e doenças iniciais da soja, contribuindo para o aumento da produtividade e rentabilidade. Atenção! Produto perigoso, de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. Muitas vezes o produtor precisa pensar e fazer diferente. O milho verão, por exemplo, pode ser uma boa alternativa. É o que a repórter Lara Leão foi conferir. Neste momento, muitos agricultores do Brasil colhem soja e plantam milho. Esse produtor em Chapadão do Sul viu a oportunidade de negócio em ir na contramão dessa tendência de plantio. Ele plantou 162 hectares de milho verão e a expectativa é dobrar essa área para o ano que vem. Primeiramente começou isso em 94, que a gente teve problemas com problema de nematóide de cisto e tal e coisa. Lá, antigamente, nessas áreas até 2000, chegou a ter 50% da área, alguns anos. E após por quê? A gente manteve por causa da rotação. Que todo ano o que acontece? A cada 5, 6 anos no máximo, nós fizemos o rodízio das áreas de milho verão em toda a fazenda. No caso, proporcionando uma melhor qualidade do nosso solo para posterior plantio de soja. A fazenda produz uma média de 200 sacas por hectare de milho no verão e na safrinha 120 sacas. Algumas regiões passaram por impacto na produtividade em função do atraso das chuvas, mas o resultado do plantio de milho verão foi positivo. O preço da commodity também atingiu níveis satisfatórios. O milho de verão é mais produtivo. As chuvas são mais constantes e volumosas.
o que favorece o cultivo. Nesta época, a oferta do grão é menor e, por isso, o produtor consegue preços melhores, o que deixa o plantio, nesta época, ainda mais rentável. Na comercialização, ele faturou quase o dobro da soja. Tudo bem que ele tem um custo mais alto, ele é uma cultura que se gasta mais com adubo, alguns tratos culturais dele tem que ser mais tipo assim, mais você tem que cuidar um pouquinho mais, mas em si, o milho verão, ele sempre foi produtivo, ele sempre deu uma rentabilidade grande para nós. E eu vejo o que acontece. Não adianta muitas vezes você pensar só no momento ou um ano. Você tem que pensar num futuro. Você entendeu? A terra nossa aqui, daqui 100, 200 anos, ela vai estar aí. Nunca perdemos dinheiro com milho. Milho sempre foi uma cultura que teve uma rentabilidade. Você entende? O que ocorre é que, por você não fazer safrinha, a segunda safra, ele se torna o sistema um pouquinho não tão, como é que eu te falo, não é tão rentável. Mas em relação à soja, ele sempre foi melhor. O milho verão, a gente sempre, mesmo com anos que preço ruim, a gente conseguiu uma rentabilidade maior que a soja. Ele fez a rotação de culturas entre milho e soja, uma prática de manejo importante para manter os talhões em equilíbrio através do cultivo alternado de plantas na mesma área. As diferentes espécies ajudam na recuperação do solo, diminuindo o risco de perda de nutrientes e doenças na planta. Quando se colhe um milho desse e volta com milho com soja no outro ano, a gente tem um intervalo aí de até 19 meses sem soja no sistema, né? O que traz uma diminuição de doenças de solos, de nematóides e outras pragas e demais. E outro benefício que a gente tem é o lado financeiro, né? O milho ofertado no mercado em uma época que quase já não temos mais estoques de safrinha, né? Onde o produtor consegue um preço melhor. E a produtividade dessa cultura na safra de verão, ela é bem maior, trazendo assim para o produtor uma rentabilidade muito grande. O mercado de milho está muito aquecido, a commodity está super valorizada, né? Preço hoje é muito acima da média histórica que a gente tem na região, né? Porém, os estoques muito baixos, né? Então, provavelmente esse milho do produtor que vai ser ofertado durante o mês de abril aí, vão pegar nossos estoques quase ao nível zero, né? Onde o produtor vai ter como barganhar por preços muito maiores, ao invés de colher todo na safrinha, onde a oferta é muito grande e o mercado está podendo pagar menos. Esse sistema de rotatividade beneficia a subsequência, que é o cultivo da soja, que chega a render mais em áreas que tinham milho. O que a gente vê nesse sistema, principalmente, é o quê? É você quebrar essa regra de sempre soja em cima de soja. Você fazendo a cultura do milho, você automaticamente vai tendo menos pragas, menos doenças, entendeu? E, particularmente, aumento de produtividade. Hoje a gente tem no mínimo de 5% a 12% de produtividade na soja após o milho verão. Teve anos e até 20%, 25%, mas isso aí não é não é uma prática que ocorre todo ano. Mas sempre você tem incremento de produção, incremento de qualidade da tua cultura com a rotação do milho. O Brasil, de dimensões continentais, é um país com realidades agrícolas diferentes de uma região para outra. Muitas vezes, o que se faz no centro-oeste não necessariamente é aplicado no sul, mesmo que se busquem resultados parecidos. O Agro em Foco TV Digital preparou 2 reportagens com o mesmo tema, a integração lavoura e pecuária. Nossas equipes gravaram em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, e também em Candói, no Paraná. Vamos ver como a realidade de cada região determina tanto a lavoura mais indicada quanto as melhores práticas de integração com a pecuária. Começamos com o repórter Randy Soares, no Paraná. A cada ano, a integração entre lavoura e pecuária vem se difundindo mais no país. A necessidade por intensificação das áreas, em virtude da dificuldade de abertura de novas terras e a melhoria na estrutura do solo, fizeram com que o pecuarista e o agricultor enxergassem que a integração entre os 2 segmentos seria uma alternativa para sanar seus problemas e aumentar a rentabilidade por hectare em produção. Aqui na fazenda Capão Redondo, no município de Candói, no estado do Paraná, constatamos a prática do sistema lavoura-pecuária, ou seja, após a colheita de uma lavoura, é realizado o plantio de aveia e azevém para a alimentação do gado. O agropecuarista Rodolfo, há 30 anos vem trabalhando com esse sistema de integração, o qual trouxe de experiência da faculdade e intensificou esse processo na fazenda. Desde então,
Esse sistema é monitorado e avaliado constantemente, através de pesquisas que analisam o ganho de peso, compactação do solo e melhoramento da fertilidade das áreas de pastagem. Bem, esse sistema, além de tudo, é claro que é mais complexo. Você fazer uma agricultura eficiente é difícil, mas você faz. Fazer uma pecuária boa, você também faz. Quando você une os dois processos, tem o seu lado positivo e tem algumas questões que são negativas. Então você precisa de mais informação, mais conhecimento, mais tecnologia, simplesmente para harmonizar todo esse processo. Mas a lavoura pecuária bem feita, com sustentabilidade, com informação técnica, com assistência técnica, o resultado é extremamente interessante para os dois lados, para a pecuária e para a agricultura. E o produtor tem que pensar muito na sustentabilidade ao longo dos anos do sistema, onde você está diversificando os sistemas produtivos, diversificando espécies e raízes, produção de matéria seca e raízes. Com isso, o resultado é extremamente interessante. Para esse sistema lavoura e pecuária dar certo e ser positivo, é necessário um manejo adequado e bem conduzido para gerar lucro. E dentro desse sistema, o que o produtor tem que entender é que ele precisa fazer o beabá bem feito, tanto para a lavoura e tanto para a pecuária. E a principal dificuldade do produtor é harmonizar esses dois processos, né? Porque muitas vezes, ainda mais quando tem arrendatários, um quer usar todo o benefício para si e não pensando na cultura seguinte. Vou exemplificar. O produtor que está com gado quer comer toda a pastagem, rapar a pastagem, porque vai vir soja na sequência, vai vir milho na sequência. Com isso, falta cobertura de solo, falta manejo, falta produção de matéria seca e muitas vezes causa o principal problema que o produtor passa na sua vida, que é a questão de compactação do solo. A partir do momento que o produtor entenda que o benefício é mútuo, tanto para a agricultura e para a pecuária, desde que respeite certos fatores, ele vai melhorar a sua produtividade de milho, de soja e até a produtividade de gado com segurança. Mas para isso ele precisa trabalhar com manejo de pastagem em altura de entrada certa, altura de saída certa e deixando um resíduo de produção de massa suficiente para que ele possa fazer um plantio direto com cobertura de palha, que essa cobertura de palha, que esse plantio direto, que esse resíduo também sirva para prevenir compactação de solo, erosão por chuva e pisoteio do gado. Se ele entender esse processo, que muitas vezes é fundamental a assistência técnica ajudar, a chance de resultados extremamente interessantes é muito positiva. Uma das maiores preocupações levantadas sobre o sistema de lavoura e pecuária é sobre a compactação de solo, que pode afetar alguns fatores, como, por exemplo, a retenção de água, resistência à penetração de raízes, prejudicando assim o crescimento radicular da planta. Mas o agropecuarista explica que, para evitar esse problema, basta apenas fazer o dever de casa bem feito. Bem, essa questão de compactação de solo, por pisoteio, muitas vezes por um número elevado de animais por hectare, pode acontecer. Mas ela é minimizada quando você tem palhada e tem cobertura de solo. Então o produtor tem que entender que sempre ele tem que ter no seu pasto, na sua propriedade, na sua área de integração lavoura-pecuária, com pastagem abundante, oferta de qualidade, né? E aonde esse pasto ajude a fazer esse amortecimento da compactação de solo. E para o pessoal entender um pouco, a compactação causada por pisoteio de gado acontece nos centímetros superficiais do solo, 7 até 10 centímetros de profundidade, tá? É uma compactação que acontece nesse nível. Mas qualquer plantadeira, quer seja a disco e principalmente as que têm facão, elas têm um poder de corte muito mais profundo que isso. Então essa compactação superficial na hora do plantio desaparece. Volto a frisar. Isso para um manejo adequado de pastagem com sobra de palhada. Se o cara rapar toda a pastagem, com certeza vai ter mais compactação e dependendo do grau de intensidade pode ter mais profundidade. Mas na média é superficial e se o produtor deixar essa pastagem, essa aveia rebrotar ainda antes de fazer a dessecação, a própria raiz da gramínea, da pastagem, faz um trabalho excelente na descompactação superficial.
O sistema de lavoura e pecuária requer um cuidado maior do agropecuarista, mas que a longo prazo esse trabalho pode gerar maior rentabilidade e segurança para o produtor. Bem, o sistema de integração lavoura-pecuária, como eu falei antes, é dentro de um processo produtivo dentro da propriedade, né? Eu acho que a gente não pode ter essa briga, essa disputa entre só agricultura, só pecuária ou só integração lavoura-pecuária. Pertence a um sistema produtivo, onde deve ser harmônico e sustentável a médio e longo prazo. A grande questão é, falando aqui para a região sul do Brasil, muitas vezes nós também fazemos a agricultura 100% na área de inverno, cultura de trigo principalmente, aveia, cevada. Mas corremos o risco de geadas fora de época, excesso de chuva ou seca durante o ciclo, principalmente chuva na colheita, onde a gente pode perder até 100% da produção. Na média dos anos, as culturas de inverno te dão um retorno, mas vários anos dentro desse ciclo de 10 anos te dão prejuízo. O que nós entendemos que a gente tem é que minimizar os riscos e dentro desse processo nós usamos aqui em torno de 30% com cultura de inverno, 30% com aveia para cobertura de grão, pré-secado, cultura de azevém e 30% com área de pastagens de inverno para pastejo animal na área de integração lavoura-pecuária. Aonde essa divisão de 1/3 é rotacionado ano a ano. Onde foi pecuária esse ano, o ano que vem a produção de trigo, no próximo ano a produção de aveia de grãos ou de pré-secado. O que a gente precisa é rotacionar espécies, tipos de raiz, agressividade, cobertura de solo, melhorar a biota do solo e principalmente diversificar mais a questão de microbiologia do solo. Então, a gente fazendo dentro desse sistema, para o nosso entendimento, a gente minimiza risco, né? A gente está tendo risco em 1/3 da área, nos outros 2/3 o risco é menor, a rentabilidade é mais uniforme, né? Podemos deixar de ganhar dinheiro, mas dificilmente vamos perder dinheiro. Em Mato Grosso do Sul, a repórter Lara Leão mostra como a integração lavoura e pecuária pode tornar mais produtivo o solo arenoso. A fazenda Minuano fica em Mato Grosso do Sul. O produtor Diego implantou o sistema de integração lavoura-pecuária há 8 anos e hoje colhe os frutos de um trabalho árduo. No início não se tinha muito conhecimento de como melhorar a produtividade dessas áreas arenosas, então foi uma série de tentativas e erros, né? Até encontrar uma pastagem adaptada para a região, até melhorar a própria genética do gado também foi uma outra evolução que a gente teve, né? E por fim a implantação da soja, né? Mas mesmo essa implantação da soja também foi com uma série de tentativas, né? No início, nas primeiras pastagens, acabou sendo feita talvez uma abertura um pouco com investimento um pouco baixo e não deu o retorno desejado. Num segundo momento veio com a soja, mas aquela cobertura que existia na área não foi suficiente para essa implantação dessa soja nessa área mais arenosa, né? E aí com o decorrer dos anos a gente foi pegando o conhecimento. Quem vê essa soja verdinha, cheia de vagem, nem imagina que aqui o solo é arenoso e tem apenas 10% de argila. A área era de pastagem, mas com menos de meia cabeça por hectare, até que o produtor decidiu implantar o sistema de integração. O primeiro passo foi a correção de solo. Com pastagem de alta qualidade e potencial nutritivo, a fazenda aumentou a lotação, que hoje é de 4 cabeças por hectare, a maioria Nelore cruzado com Angus. Na pecuária extensiva, se leva em média 36 meses para fazer a terminação do animal. Com o sistema de integração lavoura-pecuária, esse tempo se reduz para uma média de 20 meses, o que representa a maior rentabilidade por área. O gado, na verdade, você acaba diminuindo. Como você tem uma área degradada, você acaba perdendo a eficiência desse solo, a produtividade dele fica baixo e você acaba atrasando bastante o desempenho ou rendimento do gado.
É aquela situação. Hoje você consegue, em áreas com adubação, em áreas com manejo, a exemplo da integração lavoura-pecuária que a gente está mostrando aqui, você consegue ter um rendimento muito maior, um ganho de peso mais acelerado, você consegue melhorar a lotação dessas áreas, aproveitando melhor o solo. O sistema aumentou a matéria orgânica e criou uma vida biológica, melhorando a retenção de água e reciclagem de nutrientes. A produtividade é de 65 até 70 sacas por hectare em área de primeiro ano de abertura. Numa área bem trabalhada, numa área bem tratada, você vai conseguir trabalhar a integração não só de soja, mas você vai poder trazer milho, poder trazer algodão para o sistema. Todo esse conjunto tem total condição de fazer com que o produtor cada vez possa agregar mais valor à sua produção, à sua propriedade, ao investimento que ele tem. Essa implantação de sistema produtivo eficiente também preserva os recursos naturais. São áreas que já estavam abertas há décadas já, talvez há 20, 30 anos, mas com uma exploração e com uma utilização bastante aquém do que ela poderia proporcionar, né? E aí com essa então integração lavoura-pecuária, são áreas hoje que dão não só retorno financeiro, mas também tem a parte de recuperação de solos também, né? Então são áreas que tem caimento, então com uma cobertura você evita erosões e com esse retorno financeiro você consegue cuidar mais da propriedade, cuidar mais da parte ambiental também, né? Então é um círculo virtuoso que a gente tem. Chegamos ao fim de mais uma edição do Agro em Foco TV Digital. Você também pode acompanhar o programa nas nossas redes sociais. E no programa da semana que vem... Uma reportagem especial sobre um perigo que ronda as lavouras, o enfezamento do milho. Converso ao vivo sobre essa doença com o entomologista Josemar Foreste. Uma entrevista ao vivo com Larissa Warhol, assessora especial da ministra e chefe do Núcleo China do Ministério da Agricultura. Então, você já sabe que nós temos um encontro marcado todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para todos vocês. Obrigada pela companhia, grande audiência e até a próxima semana. Tchau!